Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje, dando continuidade à nossa leitura e discussão do capítulo 9 do Gaita, a gente vai falar agora do controle do coração pela inervação simpática e parasimpática. A eficácia do bombeamento cardíaco é também controlada pelos nervos simpáticos e parasimpáticos vagos, que inervam de forma abundante o coração, como mostrado na figura 9.12. Para determinados níveis de pressão arterial, a quantidade de sangue bombeada a cada minuto, o débito cardíaco, com frequência pode ser aumentada por mais de 100% pelo estímulo simpático e, por outro lado, o débito pode ser diminuído até zero ou quase zero por estímulo vagal parasimpático. Então aqui na figura 9.12 a gente tem a inervação simpática e parasimpática do coração e os nervos vagos cardíacos são nervos parasimpáticos. Então a gente pode observar a cadeia simpática, que esses nervos simpáticos vão advir principalmente do plexo cardíaco, vindos lá da cadeia parasimpática, e esses nervos simpáticos tendem a inervar o coração como um todo. E aí a gente tem também os nervos vagos, que vai ser a inervação parasimpática do coração. E essa inervação parasimpática feita, advinda através do nervo vago, ele vai tender a fazer uma inervação mais direta, principalmente nos nódulos sinoatrial e atrioventricular. Então aqui essa imagem está demonstrando principalmente isso. Então agora a gente vai falar dos mecanismos de excitação cardíaca pelos nervos simpáticos. Estímulos simpáticos potentes podem aumentar a frequência cardíaca em pessoas adultas jovens, desde seu valor normal de 70 batimentos por minuto até 180, 200 e raramente até 250 batimentos por minuto. Além disso, estímulos simpáticos aumentam a força de contração cardíaca até o dobro da normal, aumentando deste modo o volume bombeado de sangue e aumentando sua pressão de ejeção. Portanto, a estimulação simpática com frequência é capaz de aumentar o débito cardíaco até seu dobro ou triplo, além do aumento do débito, originado pelo mecanismo de Frank-Starling, como já foi discutido. Então, essa inervação simpática do coração, ela age principalmente de duas maneiras. Aumentando a frequência cardíaca, como aqui deu o exemplo, podendo sair de 70 e raramente podendo chegar até 250 batimentos por minuto. E também, junto ao aumento da frequência, ela aumenta a força de contração. Então, esses dois mecanismos somados vai permitir o aumento do débito cardíaco. E além desse mecanismo utilizado pela inervação do simpático, junto a isso é executado também o mecanismo de Frank-Starling, como a gente já discutiu no vídeo anterior. Então, esses dois mecanismos somados permitem um aumento do débito cardíaco e assim o coração pode bombear mais sangue. Por outro lado, a inibição dos nervos simpáticos pode diminuir moderadamente o bombeamento cardíaco da seguinte maneira: sob circunstâncias normais, as fibras nervosas simpáticas do coração têm descarga contínua, mas em baixa frequência, suficiente para manter o bombeamento cerca de 30% acima do que seria sem a presença do estímulo simpático. Assim, quando a atividade do sistema nervoso simpático é deprimida até valores abaixo do normal, ocorre diminuição da frequência cardíaca e da força de contração muscular ventricular, diminuindo dessa forma o bombeamento cardíaco por até 30% abaixo do normal. Então aqui deu exemplo se por acaso for suprimido esse estímulo nervoso. Então, se for retirado essa estimulação simpática do coração, o bombeamento e a força de bombeamento e a frequência tende a diminuir cerca de 30%. Então, apesar de diminuir, pode não ser fatal, já que diminui uma porcentagem, mas ainda o coração continua a manter uma frequência e uma força de bombeamento mais baixa, mas ainda continua a executar sua função de bombeamento do sangue. Estimulação parasimpática
vagal do miocárdio. A forte estimulação das fibras nervosas parasimpáticas dos nervos vagos do coração pode chegar a parar os batimentos por alguns segundos, mas então o coração usualmente escapa e volta a bater entre 20 e 40 vezes por minuto, enquanto o estímulo parasimpático continuar. Ainda mais, um estímulo vagal forte pode diminuir a força de contração miocárdica por 20% a 30%. Então, esse estímulo parasimpático é basicamente o oposto do estímulo simpático. Então, ele vai agir diminuindo a frequência de batimentos cardíacos e diminuindo a força com que esses batimentos ocorrem. Então, em uma estimulação parasimpática forte, pode ser chegar a um ponto de parar o coração por alguns segundos. Entretanto, o coração possui mecanismos, que consegue, entre aspas, escapar desse estímulo vagal. Então, apesar de estar tendo estímulo vagal, ele vai bater entre 20 e 40 vezes por minuto, que é bem abaixo do valor normal. Entretanto, o coração consegue escapar escapar em partes, dessa estimulação tão forte parasimpática. Mas então é ter a visão principalmente de que o parasimpático vai agir antagonicamente ao simpático, então diminuindo a frequência e diminuindo a força de bombeamento. As fibras vagais estão dispersas em grande parte pelo átrio e muito pouco nos ventrículos, onde realmente ocorre a geração de força de contração. Isso explica o fato da estimulação vagal reduzir principalmente a frequência cardíaca e não diminuir, de modo acentuado, a força de contração. Mesmo assim, a combinação dos efeitos da redução importante da frequência com leve diminuição da força de contração pode diminuir o bombeamento ventricular em 50% ou mais. Então, estimulação parasimpática vai agir principalmente na frequência cardíaca, vai reduzir a frequência. Ele reduz também a força de bombeamento, mas essa força é menos importante, menos acentuada do que a diminuição da frequência, já que a inervação pelas fibras vagais ou a inervação parasimpática vai ocorrer principalmente na área atrial e não vai atingir tanto o ventrículo. Assim, essa estimulação parasimpática age principalmente na frequência e menos na força de contração, apesar de agir também. Efeito dos estímulos simpáticos e parasimpáticos na curva da função cardíaca. A figura 9.13 mostra 4 curvas de função cardíaca. Elas são semelhantes às curvas de função ventricular da figura 9.11. Entretanto, elas representam o funcionamento do coração como um todo, e não de um ventrículo isolado. Elas mostram também a relação entre a pressão do átrio direito no influxo ao coração direito e o débito cardíaco na saída do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. As curvas da figura 9.13 demonstram que, para qualquer pressão arterial inicial, o débito cardíaco sobe durante os maiores estímulos simpáticos e cai durante estímulos parasimpáticos intensos. Essas variações do débito resultante da estimulação do sistema nervoso autônomo resultam tanto das variações da frequência cardíaca como das variações da força contrátil do coração, pois ambas se alteram em resposta ao estímulo nervoso. Então, aqui no gráfico da figura 9.13, a gente tem os efeitos de diferentes graus de estimulação simpática e parasimpática sobre a curva do débito cardíaco. Então, a gente tem o débito cardíaco em litros por minuto e a pressão arterial em milímetros de mercúrio. Então, aqui a gente pode ver na curva em vermelho que o coração sofrendo uma estimulação simpática máxima, o seu débito cardíaco também vai ser muito alto. O coração sofrendo uma estimulação simpática normal, o seu débito cardíaco é aumentado. E o coração sofrendo uma estimulação simpática zero, ele possui um débito cardíaco aproximadamente perto do que é o normal ali. E então essas são com a estimulação simpática máxima, com a estimulação simpática normal e sem estimulação simpática. Então,
lembrando que a estimulação simpática age principalmente no aumento da frequência e no aumento da força. Então, com algum nível de estimulação simpática, a maneira que vai aumentando a estimulação simpática, há aumento do débito cardíaco também. Se a estimulação simpática for zero, é aquilo que a gente já comentou, que há uma redução de 30% na frequência e na força de batimento, então o débito cardíaco também reduz um pouco. Entretanto, ainda é mantido esse débito cardíaco. Agora a gente vai falar da estimulação parasimpática, lembrando que a estimulação parasimpática ela reduz principalmente a frequência de batimentos e reduz um pouco também a força de contração. Então aqui em amarelo tracejado a gente tem a estimulação parasimpática. Então a gente pode observar que o débito cardíaco vai ser reduzido nesse caso da estimulação parasimpática, devido ao fato de que a frequência vai ser diminuída e a força de contração também vai ser um pouco reduzida. Então agora a gente vai falar do efeito dos íons potássio e cálcio no funcionamento cardíaco. Na discussão dos potenciais de membranas, no capítulo 5, foi ressaltado que os íons potássio têm efeito acentuado sobre os potenciais das membranas. E no capítulo 6, vimos que os íons cálcio têm participação especialmente importante na ativação do processo de contração muscular. Desse modo, é de se esperar que a concentração de cada um desses íons nos líquidos extracelulares tenha efeitos importantes sobre o bombeamento cardíaco. Então, existe a função dos íons potássio e dos íons cálcio, e a alteração da quantidade de íons potássio ou cálcio no líquido extracelular gera reflexos para o bombeamento cardíaco. E agora a gente vai ver cada um desses reflexos, começando pelos efeitos dos íons potássio. O excesso de íons potássio nos líquidos extracelulares pode fazer com que o coração se dilate e fique flácido, além de diminuir a frequência dos batimentos. Grandes quantidades podem vir a bloquear a condução do impulso cardíaco dos átrios para os ventrículos pelo feixe atrioventricular. A elevação da concentração de potássio para apenas 8 a 12 miliequivalentes por litro, 2 a 3 vezes o valor normal, pode provocar fraqueza tão acentuada e ritmo de batimentos tão anormal que chegam a ser fatais. Então, aumentando a concentração de potássio no líquido extracelular, o coração vai se dilatar, ficar flácido e diminuir a frequência dos batimentos. Dependendo do nível desse aumento de potássio no líquido extracelular, pode chegar a ser fatal. E agora a gente vai entender por que isso ocorre. Esses efeitos resultam, em parte, do fato da alta concentração de potássio nos líquidos extracelulares diminuir o potencial de repouso das membranas das fibras miocárdicas, como explicado no capítulo 5. Isto é, a alta concentração de potássio no fluido extracelular despolariza parcialmente a membrana celular, deixando o potencial de membrana menos negativo. À medida que o potencial de membrana diminui, a intensidade do potencial de ação também diminui, o que faz as contrações do coração serem progressivamente mais fracas. Então, com o aumento desse potássio no líquido extracelular, o potencial de repouso dessa fibra vai ficar menos negativo. Assim, vai diminuir a intensidade do potencial de ação. Então, o potencial de ação que precisava sair de um valor muito negativo, atingir o limiar, para despolarizar a célula, agora ele vai ter muito menos intensidade, já que esse valor de potencial de repouso da membrana diminuiu. Com isso, com essa intensidade do potencial de ação diminuindo, o potencial de ação mais fraco vai percorrer a membrana e assim vai gerar menos efeitos do potencial de ação, que são os efeitos desencadeantes da contração que a gente já discutiu nos capítulos anteriores. Como esse efeito do potencial de ação vai ser diminuído também, a contração vai ser reduzida e assim essa contração reduzida vai gerar um bombeamento mais fraco. Então a contração em si vai ser mais fraca e o resultado disso é deixar o coração mais dilatado e mais flácido, sendo que se chegar em um ponto pode ser até fatal esse aumento excessivo
dos íons potássio no líquido celular. Então é importante verificar sempre a quantidade de potássio nos líquidos extracelulares e ter noção dos valores normais, já que o aumento desses valores a um ponto pode chegar a ser fatal. Agora a gente vai falar do efeito dos íons cálcio. O excesso de íons cálcio causa efeitos quase opostos aos dos íons potássio, induzindo o coração a produzir contrações espásticas. A causa disso é o efeito direto dos íons cálcio na deflagração do processo contrátil cardíaco, como explicado acima nesse capítulo. Então, o excesso de cálcio no líquido extracelular vai agir aumentando essa contração, podendo gerar até contrações espásticas, ou seja, quando ocorre uma contração sem que o músculo cardíaco tenha sofrido o processo de relaxamento adequado. Por outro lado, a deficiência de íons cálcio causa flacidez cardíaca, semelhante à causada pelo aumento do potássio. Felizmente, porém, os níveis de íon cálcio no sangue normalmente são mantidos dentro de faixa bem estreita. Assim, os efeitos cardíacos das concentrações anormais de cálcio raramente se apresentam como uma preocupação clínica. Então, o excesso de cálcio pode gerar a contração espasmódica e o contrário, a diminuição de cálcio pode gerar a flacidez cardíaca. Isso explicado diretamente pela ação do cálcio na geração, na contração muscular cardíaca. Assim, mais cálcio pode gerar aumento das contrações e a diminuição do cálcio vai diminuir as contrações, podendo gerar essa flacidez cardíaca. Aqui ressalto no fim que há esse controle muito estreito pelo organismo no processo homeostático dos níveis de cálcio. Então, raramente vão apresentar alguma preocupação clínica, então raramente vai aparecer alguém com níveis muito elevados de cálcio ou muito reduzidos de cálcio, já que o organismo tende a manter essa concentração de cálcio dentro dessa faixa normal. Agora a gente vai tratar do efeito da temperatura no funcionamento cardíaco. A temperatura corporal aumentada, como ocorre quando alguém tem febre, provoca aumento muito importante na frequência cardíaca, às vezes até ao dobro do valor normal. Então, o aumento da temperatura gera aumento da frequência cardíaca. A diminuição da temperatura provoca queda da frequência, caindo até a poucos batimentos por minuto, quando a pessoa está próxima à morte por hipotermia, com a temperatura corpórea entre 15 a 21 graus Celsius. Portanto, diminuição da temperatura leva à diminuição da frequência cardíaca. Provavelmente, isso é decorrente do fato de o calor aumentar a permeabilidade das membranas do músculo cardíaco aos íons que controlam a frequência cardíaca, como resultante, aceleração do processo de autoestimulação. Aqui, então, a gente vê que o calor gera o aumento da permeabilidade da membrana. Assim, o aumento da permeabilidade da membrana vai gerar aumento da frequência cardíaca. E o contrário também é verdadeiro. A redução da temperatura diminui essa permeabilidade da membrana e, com isso, a frequência também tende a diminuir. Em geral, a força contrátil do coração é temporariamente melhorada por aumentos moderados da temperatura, como o que acontece durante o exercício. Mas elevações prolongadas da temperatura exaurem os sistemas metabólicos do coração e podem acabar causando fraqueza. Portanto, o funcionamento ótimo do coração depende em grande parte do controle adequado da temperatura corporal por seus mecanismos de controle explicados no capítulo 73. Com isso, a gente vê a importância de manter a temperatura corporal dentro de um valor adequado, já que o aumento dela dentro de um normal, como nos exercícios físicos foi dado o exemplo, pode ser favorável para o corpo, entretanto, em processos patológicos, como a febre, pode chegar a exaurir, ou seja, a acabar com
os sistemas metabólicos do coração. Então, diminuía a funcionalidade e a função desses sistemas metabólicos e assim gerar fraqueza cardíaca. Agora, já chegando no final, a gente vai falar do aumento da pressão arterial até certo limite. Não reduz o débito cardíaco. Note pela figura 9.14 que o aumento da pressão na aorta não reduz o débito cardíaco até que se atinja o valor de pressão arterial média de 160 mm de mercúrio. Em outras palavras, isso equivale a dizer que, durante o funcionamento cardíaco normal, com pressões sistólicas arteriais normais entre 80 e 140 mm de mercúrio, a determinação do débito cardíaco é feita quase inteiramente pela facilidade com que o fluxo sanguíneo se escoa através dos tecidos corpóreos que, por sua vez, controlam o retorno venoso do sangue ao coração. Esse é o principal assunto a ser abordado no capítulo 20. Aqui na figura 9.14, então, a gente tem a constância do débito cardíaco até o valor da pressão de 160 mm de mercúrio. Apenas quando a pressão arterial aumenta além desse limite normal, ocorre queda significativa do débito cardíaco, em decorrência dessa sobrecarga de pressão. Então aqui a gente tem um gráfico com o débito cardíaco e a pressão arterial. O importante é ressaltar é que até cerca de 160 mm de mercúrio, então a pressão arterial batendo até 160 mm de mercúrio, esse débito cardíaco tende a continuar nessa faixa normal. Apenas quando excede esse valor de aproximadamente 160 mm de mercúrio, que vai ter um reflexo no débito cardíaco. Então, apenas quando a pressão supera esse valor, que aqui foi trago 160 mm de mercúrio, que o débito cardíaco vai ser reduzido. Então, a partir desse momento, o aumento da pressão vai gerar redução do débito cardíaco. Mas 160 mm de mercúrio já é um valor alto para a pressão, e até 160 mm de mercúrio o coração consegue manter essa faixa normal do débito cardíaco. Então, aproximadamente os 5 litros por minuto. E aqui, por fim, no capítulo traz as referências utilizadas para a construção desse capítulo. E aqui a gente encerra mais um capítulo do Guyton, lembrando que no próximo vídeo vai ter a discussão dos boxes que ficaram para trás. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. Qualquer dúvida, sugestão, opinião ou comentário pode ser feito aqui embaixo, na aba dos comentários ou lá no nosso Instagram. No mais, muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.